Olá, tudo bem? Dando sequência aos nossos estudos, após termos abordado matemática financeira, tivemos uma pausa e agora nós tivemos uma pausa quando estávamos estudando análise combinatória. Nós concluímos o estudo de análise combinatória e entraríamos aí no estudo da matemática financeira. E é assim que vamos começar, legal? Eu sugiro a vocês que acessem o PET de vocês, é o Programa de Estudo, Planos de Estudos Tutorados, livrinho em PDF, e nós vamos seguir por lá. As avaliações também que faremos, né, serão baseadas nos PETs, tá bom? E nos exercícios, listas de exercícios que enviarei para vocês. Legal? Bons estudos, vamos em frente. Não vou ficar falando que estou com saudade de vocês, porque vocês sabem o quanto eu amo vocês, eu amo o papagaio de vocês, o cachorro de vocês, a vovó de vocês, a mamãe de vocês. Todo mundo amado e cabe aqui nesse coraçãozão aqui, legal? Beleza? Vamos em frente, bons estudos, que Deus nos abençoe. Bom, pessoal, estudo da matemática financeira. Matemática financeira você lembra logo de dinheiro, mas antes da gente estudar matemática financeira, certo? Nós vamos estudar cálculo de porcentagem, nós vamos estudar juros, conceito de juros, descontos, acréscimos sucessivos, legal? Depois juros simples, juro composto e depois sistemas de financiamento, tudo isso nós vamos abordar também. É necessário para você estudar matemática financeira que você saiba na ponta da língua o conceito de razão, o que é proporção, a regra de 3 simples, eu estou dando aula para menino de terceiro ano, legal? Terceiro ano do ensino médio. Legal? E porcentagem, certo? Eu vou fazer essa abordagem porque acho que é necessário para revisar, sim. Não vou exigir aí que você já saiba isso, já tenha tudo na ponta da língua. Eu sei que você esqueceu, eu sei que você sabe, mas vamos abordar aí, belezinha? Olha lá, vamos então para o conceito de razão. Pesquise sobre o conceito de razão, vai lá, pesquise. Eu sei que você estudou e você aprendeu o quê? Razão é o mesmo que divisão ou fração. Isso é, razão é isso aí, divisão, fração entre duas partes, legal? Proporção, vai lá, pesquisa sobre proporção, estou esperando. Legal, você foi lá e pesquisou, hein? Foi nada, camarada. Então, ó, proporção nada mais é do que uma igualdade de razões, ou seja, uma igualdade de frações, legal? Eu tenho, por exemplo, 3/5, isso é uma razão. Eu venho e falo, 3/5 é igual, por exemplo, a 9/15. Beleza, é verdade, o numerador foi multiplicado por 3 e o numerador também foi multiplicado por 3, legal? Então, proporção é uma igualdade de frações, igualdade de razões. E a regra de 3 simples? Regra de 3 é aquele detalhezinho que a gente, quando eu conheço, né, 3 valores, eu preciso determinar um valor seguinte, uma incógnita. Eu uso a regra de 3, legal? Mas antes disso, é muito importante você estudar, dar uma revisada lá na relação entre grandezas, porque as grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E aí, na hora de aplicar a regra de 3, é que muitos embananam, sabe por quê? Eles sempre pensam que regra de 3 é multiplicar cruzado, e não é. Eu sei que isso aí eu te peguei no pulo, você não lembrava desse detalhe. Regra de 3 não é só multiplicar cruzado. Eu preciso saber se a relação entre essas grandezas que eu estou trabalhando são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Alguém pode estar perguntando, mas o que é grandeza? Gente, grandeza é tudo que se pode medir. O que a gente consegue medir? Tempo, massa, a gente fala de peso, distância, mão de obra, certo? Tudo isso a gente consegue, velocidade, o espaço, que é a distância, né? Tudo isso aí a gente consegue medir. Por exemplo, relação entre grandezas. Eu vou dar exemplo de duas grandezas que são diretamente proporcionais, legal? Por exemplo, mão de obra e produção, certo? Eu tenho trabalhadores e o que eles produzem. Vamos supor que eu tenho aí 2 pessoas que trabalham, suponhamos aí uma pessoa, Leonardo e Gilson, certo? Essas 2 pessoas, 2 profissionais. Se, por exemplo, em um dia eles assentam 500 tijolos, são trabalhadores da construção civil assentadores de tijolos, legal? E um dia eles assentam 500 tijolos, certinho? Em 2 dias,
Eles vão assentar quantos tijolos? Vamos imaginar sempre que nessas situações não há variação. Ah, está cansado no segundo dia, assenta menos. Não, é sempre a mesma quantidade, beleza? Se um dia 500 tijolos, em 2 dias quantos tijolos? Fala, 1000 tijolos. Aí a gente tem mão de obra, certo? Produção. Legal? Em um dia e tempo também. Aumentou o tempo, aumentou a produção. Legal? Agora eu vou dar um exemplo para vocês de grandezas que são inversamente proporcionais. Velocidade e tempo. Por exemplo, para você ir de uma cidade A a uma cidade B, ou melhor, de Guimarães a Uberlândia, suponhamos que se você vai a velocidade de 60 km por hora, você gaste 3 horas para percorrer esta viagem. Legal? De Guimarães a Uberlândia, aqui no estado de Minas Gerais. Legal? Você gastou 3 horas para essa viagem. Se você for a 120 km por hora, ou seja, você dobrou a velocidade, o que acontece com o tempo? O tempo vai cair pela metade. Então aumenta a velocidade e o tempo diminui. Exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Grandezas diretamente proporcionais. Uma aumenta, a outra também vai aumentar. Legal? Importante ver esses detalhezinhos aí. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, a gente pode multiplicar cruzado, que não vai ter problema nenhum. Tá bom? Bons estudos, vamos lá no nosso estudo tutorado, seguindo em frente aí. Beleza.